Boa tarde a todos. Nós vamos começar então nossa reunião para tirar dúvidas sobre o conteúdo disponibilizado no Moodle e sobre as atividades avaliativas, se existirem dúvidas de algum discente. Esse procedimento da reunião, como foi requisitado por alunos para ficar disponibilizado posteriormente, eu estou gravando ele e vou mandar o link do YouTube para vocês poderem utilizar para tirar algum tipo de dúvida. Alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo de caule ou de raiz? Podem fazer as perguntas via áudio se quiserem também. Não precisa ser estritamente pelo chat, não. Podem fazer as perguntas via áudio se quiserem também. Não precisa ser estritamente pelo chat, não. Tá, eu vou responder as dúvidas de raízes primeiro e depois eu vou para as dúvidas do caule. Sobre o transporte transmembranar, ele não é via simplástico, porém ele atravessa a parede celular. Portanto, ele seria um intermediário entre o apoplástico e o simplástico. No caso do simplástico, ele passa pela membrana celular e ele tem que atravessar o citoplasma da célula, como demonstrado aqui. O simplástico atravessa o citoplasma. O apoplástico ele vai passar por espaços na parede celular até chegar na endoderme. Já o transmembranar, ele pode atravessar a parede e entrar em contato com a membrana, porém ele não vai ser introduzido no citoplasma. Ele não vai atravessar a membrana, por isso que ele é chamado de transmembranar.
E aí ele seria mais ou menos um meio termo entre os dois. Agora cadê a outra de raiz? A origem da raiz. Primeiro slide. A origem endógena é quando ela vem do próprio órgão. Então a embrionária ela veio do órgão que é a radícula, que é o precursor da raiz, e veio de um tecido embrionário. O tecido embrionário seria o tecido, os meristemas primários são constituídos de meristemas embrionários, e os meristemas embrionários vão dar origem à planta. No caso, a raiz embrionária é a radícula vai dar origem a raízes que vão se maturar. A endógena é que vem do próprio órgão. Por exemplo, aqui no caso, a origem endógena é das raízes secundárias, que as raízes secundárias elas têm que vir de uma raiz principal, a raiz originária. Então, por isso que tem origem endógena, origem do mesmo órgão. Está esclarecido essas duas questões do transporte transmembranar e da origem? Agora, qual que é do caule? O tronco, ele é o caule que pode ser de árvore ou arvoreto. Isso é classificação de acordo com o tamanho. Mas o tronco, a questão é um caule em crescimento secundário. Se ele tem crescimento secundário, ele vai apresentar madeira. Madeira é o nome vulgar do tecido xilemático em crescimento secundário. A casca da árvore vai ser o nome do que tiver após o câmbio vascular, que é o tecido meristemático, que vai dar origem ao xilema e ao floema em crescimento secundário. Tudo que tiver em direção ao lado de fora do câmbio vai ser o floema e os tecidos da periderme, filogênio, filema e filoderme. Então o tronco ele vai apresentar o câmbio vascular, o crescimento secundário e a madeira. A estipe ela é um caule em crescimento primário que não vai apresentar câmbio. É como se fosse um caule de um icomo aqui em cima que a gente viu. Só que o que acontece? Ele apresenta deposição de maior número de células parenquimáticas. E aí ele tem um certo crescimento radial, mas é limitado. E essa é a diferença, que a estipe vai ter o crescimento primário, ela não entra em crescimento secundário, não forma madeira. E o tronco, ele forma madeira e tem crescimento secundário. Qualquer outra dúvida? Dos estelos. Estelo significa coluna. No caso aqui nós temos o exemplo normalmente de plantas extraxilemáticas, porque elas não são fibras no xilema, elas estão fora do xilema. E tá, eu vou. Era melhor ter terminado essa questão do estelo depois de ler as perguntas. Depois eu volto aqui, eu vou terminar do estelo, depois eu respondo essas outras duas questões aí da Tessia e da Maria Eduarda. O estelo, no caso, o nome significa uma coluna e ele apresenta diferentes conformações. No caso, esse protostelo que está no slide aqui, ele é mais basal. Nós temos uma classificação, não é da sistemática, taxonomia, que seriam plantas superiores e plantas basais. Plantas superiores seriam as angiospermas e as gimnospermas. São as plantas que a gente tem conhecimento assim. Quando você pensa numa planta padrão, é mais ou menos aquilo. Quando você vai desenhar, alguém pede para você desenhar uma planta, você vai desenhar mais ou menos, seriam essas plantas superiores. Elas não têm esse protostelo. O protostelo é mais primitivo e ele seria essa coluna aqui sem uma forma bem definida e tal. No sifonostelo ele pode aparecer em pecíolos que não estão formados completamente, ou algumas outras plantas podem apresentar esse tipo de conformação. Ele vai ter uma forma de sifão. Aí, se vocês
pensar em sifão, é aquele tipo de encanamento que tem embaixo da pia, que ele vai ter uma certa sinuosidade para evitar com que o fluxo desça com uma velocidade muito alta e acabe arrebentando a tubulação. E aqui no caso nós temos uma sinuosidade nessa coluna, que é denominado o tipo de coluna, tipo de estelo, sifonostelo, ou seja, coluna em forma de sifão. Aqui nós temos o estelo verdadeiro, o eustelo, verdadeiro, estelo, coluna verdadeira, que seria de eudicotiledôneas, que apresentam, aqui no caso as fibras extraxilemáticas, que foi da pergunta ali, são fibras que não estão no tecido do xilema. Aqui seria o floema, onde a seta está passando ali, é o floema, e nós temos fibras que estão aqui próximos ao floema. Sendo que aqui no xilema nós temos algumas fibras também, e essas fibras são fibras xilemáticas. As fibras que não estão no xilema, nesse caso aqui, são extraxilemáticas. Mas pode apresentar fibras em vários tecidos. Na folha, fora. Normalmente, tecidos vasculares eles são acompanhados de fibras para conferir sustentação. Tanto para o elemento de vaso, o elemento de tubo crivado, o tecido condutor, quanto para a planta em si. No caso, a fibra ali ela vai conferir um suporte lateral, ou onde ela estiver inserida. Na madeira você pode apresentar fibras que estão no sentido de crescimento vertical e fibras que estão no sentido horizontal. Aí voltando ao estelo, o eustelo de eudicotiledôneas, eles chamam como coluna verdadeira, pois eles apresentam esse formato como se fosse um canudo. Deixa eu ver aqui. Eles apresentam esse formato como se fosse um canudo, que seria cor amarela aqui, seria isso daqui, ó. O centro preenchido com parênquima, que é a medula do parênquima, e essa questão em volta aqui dos feixes vasculares, formando uma coluna concêntrica. Por isso que chama eustelo, essa coluna concêntrica que os feixes vasculares formam em volta no centro, em volta do parênquima da medula. Por isso que chama eustelo. Agora, deixa eu ver outra pergunta. Sobre está perguntando a tactostelo. A tactostelo é o esquema de caule das monocotiledôneas, onde os feixes eles não têm uma posição orientada concêntrica. Eles são aleatoriamente encontrados no corte. Você faz o corte transversal e você vai encontrar feixes aleatoriamente dispersos. Se você fizer um corte numa mesma planta, no meio da planta, e você fizer 25% acima desse corte, os feixes vasculares não vão se sobrepor se você colocar um corte em cima do outro, porque eles têm uma certa aleatoriedade. Ele não é conduzido completamente como se fosse um canudo fixo. Ele pode haver, por exemplo, o conteúdo que está sendo transmitido tanto pelos elementos de vaso, que é da raiz para a parte aérea, pelo xilema, quanto dos elementos de tubo crivado, que é da folha, para a parte radicular, ele não necessariamente tem que ser conduzido somente pelos elementos de condução. Ele pode ser conduzido, se houver algum elemento de condução que não esteja funcionando como deveria, esse elemento pode ser preenchido com tilo. Esse tilo vai impedir que haja o fluxo dentro desse elemento de condução que esteja com problema, e aí a condução desse material vai ter que ser feita através de células parenquimáticas, como se fosse no simplasto, vai passando pela parede celular, entra na membrana, entra no simplasto da célula, a célula conduz de volta até um novo elemento de condução. Não, por isso que tem células de parênquima associado ao xilema. Como o xilema é um tecido morto,
ele precisa dessas células de parênquima para fazer esse tipo de manutenção. No caso do floema, o floema apresenta células de parênquima com esse determinado tipo de função, porém o floema apresenta células companheiras associadas aos elementos de tubo crivado. Essas células companheiras vão fazer a manutenção do elemento de tubo crivado. E o atactostelo ele vai ser aleatório. Essa é a definição de dos estelos. Tá certinha? Tem mais alguma dúvida sobre isso? Então deixa eu passar. Agora, a parede celular vegetal, ela não tem uma parte hidrofílica, ela é hidrofóbica. Por isso que o transporte apoplástico ele tem que passar através da parede celular. Eu fico lendo as perguntas que vão aparecendo, esqueço de responder as que eu estou. No caso, a parede celular vegetal ela é rica em compostos hidrofóbicos e ela pode apresentar algumas regiões que permitem a passagem de água. Por exemplo, pontuações na parede, que no crescimento secundário, os elementos de vasos, essas pontuações na parede primária, elas vão ter o nome de toros, que vai ser uma membrana composta pela parede primária, que não é que se degenerou, mas que perdeu a função original, que vai evitar o transporte entre uma célula e outra. Ele funciona como se fosse um filtro que ele permite a passagem de um lado para o outro, e do outro, a pressão que é atuada em cima pelo transporte, ela faz com que feche essa pontuação. Então a parede celular ela é hidrofóbica, porém ela pode haver algumas perfurações e pontuações que permitam a passagem de conteúdo hídrico. No caso, que sejam hidrofílicos. Não é hidrofílica, mas permite a passagem de água. Explicar o como Sheioko seria a pergunta depois. O como cheio, ele é... O que acontece? Nós temos deposição de células parenquimáticas com a função de armazenamento de sacarose, que é a cana. A cana, ela totalmente... Se você fizer um corte transversal, você vai ver que está completamente preenchido. Não tem nenhum espaço ali vazio. No caso do bambu, ele tem um espaço vazio que pode ter água ali, mas não é a água que está sendo transportada. O transporte ele vai ser feito apenas pelas células do sistema de condução, que seria xilema e floema. E essas células não vão estar presentes nesse espaço oco. Então, a diferença entre o caule do como cheio é que ele vai estar completamente preenchido por células parenquimáticas, no caso da cana para armazenamento de sacarose, e no bambu ele tem esse espaço interno que pode ser para armazenamento de gases, ajudar isolamento térmico, preenchimento, porque é muito mais difícil para uma planta ela gastar recurso preenchendo essas células do como aqui, do que ela gastar recurso reabsorvendo, como se fosse uma autofagia, reabsorvendo esse tecido que ela, quando ela era uma planta jovem, que ela estava sem nenhum tipo de lignificação nos tecidos, que acontece no caso do bambu, a lignificação vai ocorrer por uma sinalização de outros órgãos que vão mandar precursores para a formação de lignina no caule. Então, como vai haver essa lignificação, a planta ela acaba que ela cria uma certa autofagia através da morte celular programada nesse tecido central aqui, deixando ele oco. Ele vai poder ficar preenchido por ar, às vezes por água, mas a questão é que, como a planta vai ter essa lignificação, esse tecido, a lignificação ocorre em tecidos que vão estar sem atividade metabólica, igual o elemento de vaso. No caso, se ela fosse despender energia e recurso para poder preencher todo esse tecido central aqui com tecido que não teria função metabólica, seria desnecessário. Ela poderia estar
alocando esse tipo de recurso no seu crescimento em altura. Então, ela faz com que apareçam esses espaços ocos que vão evitar esse dispêndio de recurso em um tecido que não vai ter utilidade. E a diferença é só essa, que um tem um espaço oco e termo, onde não vai apresentar tecido, porque ele tem a lignificação dos tecidos, muita lignificação dos seus tecidos aqui no caule, que vão conferir uma sustentação, não sendo necessário ter esse tecido completamente preenchido, esse órgão completamente preenchido por tecidos. Então, como não é necessário ter o órgão completamente preenchido por tecidos por conta da lignificação, e a lignificação não faz com que os tecidos lignificados não tenham atividade metabólica, isso é uma troca paralela. Como não vai ter atividade metabólica, não precisa de ter tanto tecido, porque eles não vão ter tanta utilidade para a planta. Como ela tem a lignificação, ela pode se sustentar sem precisar de ter todo esse preenchimento. Essa é a diferença. Mas o principal aqui era só saber que tem como que é oco e tem como que é completamente preenchido por tecido. Agora da Maria Eduarda sobre a medula. A falta de medula no caule está associado ao atactostelo. Como eles têm o caule do tipo atactostélico, que é essa conformação aleatória, elas não têm uma região delimitada central no cilindro dos caule, no corte transversal, que vai estar preenchida por parênquima. Porque, por exemplo, aqui no caso eu tenho até uma região de parênquima, mas eu poderia ter um feixe vascular ali. A medula seria uma região de parênquima concêntrica à região externa, que seria do córtex. Aqui no caso nós temos o córtex aqui fora, temos uma região de fibras circundando, e dentro dessa região fibrosa, no caule, nós temos a dispersão dos feixes vasculares por todo o caule de forma aleatória. Sim, as células do parênquima que tem cloroplasto são chamados de, o tecido é chamado de clorênquima. Não as células, o tecido. O tecido é chamado de clorênquima. Aí pode ser, se você for definir, parênquima clorofiliano palissádico, parênquima clorofiliano esponjoso, parênquima clorofiliano homogêneo. Então o clorênquima é um nome que define esses parênquimas do clorofiliano. O parênquima clorofiliano é denominado clorênquima também. Eu não entendi essa pergunta, característica das células em cada camada, da Maria Eduarda. Aí eu vou responder a do Mike, depois eu volto para essa da Maria Eduarda. Gema e nó. O que é, por exemplo, aqui ó, nós temos o nó, como o nó é essa região que vai ter, vamos dizer assim, uma riqueza em células meristemáticas. E a gema, ela vai ser uma região que pode estar presente na base da folha, que vai ser também rica em meristema, que vai ter a função de dar origem ou uma folha ou a uma flor. No caso, gema e nó podem estar associados, porque pode ter uma gema no nó, ou o nó pode ser apenas uma região delimitada por meristema intercalar, no caso do colmo aqui, e esse meristema intercalar no colmo pode apresentar uma gema. No caso, o nó, igual aqui nós temos a cicatriz e tal, o nó ele é uma região que vai delimitar essa região rica em meristema. E pelo a gema ser um conteúdo ali meristemático, uma parte rica em tecidos meristemáticos, então eles podem se coincidir. No caso aqui, ó, na flor, nós provavelmente encontraríamos uma gema em cada ponto desses de crescimento de ramificação lateral do caule, porque são as gemas que vão dar origem a essas ramificações. Aí
quando eu tinha essa planta mais jovem, eu não tinha essas ramificações laterais. Eu tinha gemas nesses locais e essas gemas vão dar origem a essas ramificações que vão produzir folhas ou flores. E no caso aqui isso é considerado um nó. No caso da monocotiledônea das poáceas, o nó, ele não é necessariamente considerado pela presença da gema, mas sim pode haver gema, igual aqui nós temos uma gema, né, onde está essa seta aqui, mas pela presença do meristema intercalar. Raiz grampiforme, toda raiz praticamente vai ter função de sustentação, com exceção, por exemplo, das raízes de orquídeas, que tem uma certa função de sustentação, mas elas não se sustentam no substrato, elas acabam criando uma certa estrutura só de deposição por cima de uma outra planta, que é a característica de epifitismo das orquídeas. As raízes grampiformes, elas vão ter a função de sustentação, como toda raiz, e a questão é que elas têm uma função de, ao começarem o crescimento e receberem um sinal de que tem um local ali para elas fazerem a sustentação através de, como se fosse uma sustentação mecânica por aperto, elas começam como se fosse uma pinça dos nossos dedos, elas fazem esse movimento de pinçar e se sustentar no substrato. Só que a questão é que a raiz, a diferença da raiz normal, a raiz padrão para a raiz grampiforme é que a raiz padrão, normalmente estímulos de luz fazem com que ela comece um processo oxidativo e sua degeneração. As raízes grampiformes, elas têm uma certa tolerância à luz, e os estímulos que vão induzir ela a se sustentar seriam a diminuição dessa luz, por isso que elas vão se sustentar nas gretas, e elas vão fazer esse crescimento nesse sentido de fugir da luz e se fixar em uma parte que não é... primeiro, o crescimento inicial delas vai ser origem à luz e depois vai ser diminuição da luz. Mas a diferença é só essa, que elas vão se sustentar crescendo, contra o sentido da gravidade. Então, provavelmente, nas raízes delas, elas vão ter menos deposição de grãos de amido, que é o que confere o gravitropismo positivo, ou seja, o crescimento da raiz no sentido da gravidade. No caso da estipe, a cicatriz no caule é o nó. No caso da estipe. Em outras plantas, a pergunta da Gabriela, em outras plantas, o nó ele é essa região onde vai apresentar meristema, normalmente uma gema, ou no caso da poácea, meristema intercalar, que é de onde ela vai ter ou a ramificação, ou ela pode, após ser atacada por um herbívoro ou sofrer um corte, ela originar novos órgãos da parte aérea. Pode até originar raiz adventícia, mas isso vai ter que ter um controle hormonal. Normalmente tem que fazer aplicação exógena de fito-hormônios. Mas no caso da estipe, a cicatriz ali é o nó. Sobre a identificação aqui da parede. A raiz não produz fotoassimilado. Quem produz fotoassimilado é a folha. O caule pode produzir fotoassimilado. No caso, o caule de cactus, ele é estritamente o produtor de fotoassimilado, né, nessa condição, porque ele não tem folha. A folha dele foi modificada em espinhos. Então, os espinhos são folhas não fotossintetizantes. Então, só o caule do cacto que vai produzir fotoassimilado. A raiz, ela absorve nutrientes, ela fixa a planta. É uma raiz padrão, né? Porque ela pode ter outras funções, se adaptar ao ambiente, modificando o seu propósito. Mas no caso, a função principal da raiz é absorver água e sais minerais.
para conduzir isso até o xilema, e o xilema fazer a condução para toda a planta. O caule, a função dele é sustentar, proteger a planta, em alguns casos produzir fotoassimilados e conduzir por toda a planta esses produtos. Além de a condução, na verdade, não é função dos órgãos, é função dos tecidos vascularização, que vão conduzir hormônios, nutrientes, sais minerais e fotoassimilados. Agora, eu não entendi muito bem essa pergunta da Maria Eduardo sobre a parede na célula da epiderme, do córtex. A parede, ela pode ocorrer espessamento por conta de deposição de celulose, deposição de lignina. Isso vai depender do ambiente, do genótipo e da planta. No caso, para identificar o que eu estava comentando, eu não sei se foi nessa aula de cálculo que eu comentei. O que acontece? Estou sem a Wacom aqui, vou instalar ela. Nós vamos ter células da epiderme, que elas vão fazer com a forma, que elas vão ter mais ou menos uma forma assim, isodiamétrica, retangular. Na verdade não é retangular, isodiamétrica, formato de tábua. Aí essa seria a célula da epiderme, seria uma fileira de células assim. No caso do colênquima, ele vai ter um maior espessamento das células da parede. Aí o que acontece? Nós vamos ter células com a parede mais grossa, logo abaixo da epiderme. E no caso como eu havia dito, no caso do colênquima, essa angulosidade aqui, ó, que acontece nas células, ou entre uma célula e a outra da parede, ou na própria célula, nos cantos da célula, ela vai conferir algum tipo de morfologia que vai ser utilizado para identificar qual tipo de colênquima é aquele. Só que isso só tem interesse para sistemática e taxonomia. Não tem interesse... O interesse, por exemplo, para você saber se a planta ela está atuando em alguma questão de estresse ambiental, é espessamento da parede e composição. Agora, essa questão de qual que é a morfologia da célula do colênquima ali, isso é mais questão de taxonomia, que é a última parte da disciplina. Cadê? As do córtex aqui seriam as do parênquima, elas vão ser circulares, sem formato não é isodiamétrico, ou seja, elas não vão, se você fizer cortes nela, elas não são simétricas nesses cortes. As da epiderme são praticamente simétricas, por isso que é isodiamétrica, do colênquima também. Agora, de histologia, o que é para falar? Diferença de monocotiledônia e eudicotiledônia vão ser mais ou menos aquelas questões que eu já comentei da raiz, sobre a questão da medula na raiz de mono, não tem medula na raiz de eude. Isso daí também não é regra, pode haver, porque nunca na biologia você tem uma regra que é seguida por todos os indivíduos. São regras gerais, normalmente acontece dessas formas que nós chamamos de regra. Agora, de eudicotiledônia e monocotiledônia, as diferenças seriam praticamente essa questão do caule, que eu já comentei, atactostélico e eustélico. Aí nós temos que o atactostélico não vai apresentar medula por conta dessa aleatoriedade de dispersão dos feixes vasculares. No caso de eudicotiledônia, vai apresentar medula no caule. Na raiz é o contrário. Na raiz de monocotiledônia apresenta medula, no caso de eudicotiledônia não.
Essas são as características principais. Monocotiledônea que é um caule de uma raiz. Cadê? Deixa eu pegar uma imagem do corte. Essa é do corte que vocês vão ter que fazer esquema. Ó, as raízes ricas em grãos de amido, a presença de colênquima, epiderme. Essa é a raiz de Eudicotiliedônia. Não tem medula. Raiz de Monocotiledônia. Nós temos aqui a medula. Essa é a principal diferença de raiz e de mono e eude. Agora aqui o que eu estava falando, aqui é uma monocotiledônia. Nós temos uma região central parenquimática, só que ela não está bem definida, então nós não podemos chamar que isso daqui é uma medula do caule, no caule de monocotiledônia. Os feixes vasculares estão dispostos aleatoriamente. E agora, ó, cadê a raiz? Aqui. Raiz de monocotiledônia, a raiz de monocotiledônia e o caule de monocotiledônia. Raiz de mono e o caule de eude. Então, o principal aqui é o que eu havia falado na aula de raiz sobre a endoderme. Nós temos na raiz o cilindro vascular. O cilindro vascular, essa é a região vascularizada na raiz, é o centro, é o cilindro vascular. No caule não, no caule nós temos feixes. Isso eu comentei na aula de raiz, na aula de caule, que vai haver diferença entre um e outro, que é um cilindro vascular, no outro feixes. No caso, é como se nós tivéssemos vários cilindros vasculares no caule, e aí na região de transição entre o caule e a raiz, ele vai ter uma região meio meristemática, com células não completamente diferenciadas nessa transição. Quando ocorre o crescimento secundário, essa região cessa, porque toda a planta vai estar em crescimento secundário. Toda a planta vai ter madeira e ela vai seguir a mesma conformação na raiz e no caule. Em crescimento secundário não tem diferença entre o caule para a raiz de Eudicotiliedônia, porque crescimento secundário não tem monocótio. Agora, voltando à questão o principal aqui para diferenciar o caule de Eudicotiliedônia da raiz de monocotiledônia é isso. Nós temos o cilindro vascular e aqui nós temos feixes vasculares. Aí depois nós temos outras questões, que aqui você já identificou que um é raiz e o outro é caule. A raiz sempre vai ter cilindro vascular, ela não vai apresentar outros feixes. É só o cilindro vascular central. E aí vamos ter outras questões de diferenciamento, que é questão de... qual que seria aqui? Tipos diferentes de células que pode apresentar. Por exemplo, na raiz nunca vai ter cloroplasto. Nós nunca vamos ter parênquima clorofiliano na raiz. No caule pode apresentar cloroplasto. Não necessariamente vai ter parênquima palissádio, parênquima esponjoso, mas células podem apresentar cloroplasto e ter função fotossintetizante. O parênquima palissádio, ele é um parênquima altamente especializado com a função de fotossíntese.
pode haver endoderme em volta desses feixes vasculares também, como eu já disse, mas ela não vai ter tanto espessamento. Pode apresentar erênquima, tanto na raiz quanto no caule. A diferença praticamente vai ser essa questão do cilindro vascular, que na raiz é sempre cilindro vascular, no caule são feixes vasculares. E igual aqui nós vemos espessamento em U, na endoderme, né, dessa raiz. Isso não, é muito raro de acontecer no caule. Fora isso, praticamente tem tecido as mesmas coisas. A questão principal é essa do cilindro para os feixes vasculares. Os dois apresentam medula. Essa monocotiledônia aqui, igual eu comentei, ela tem uma região parenquimática central, porém não pode denominar de medula. De raiz. Na eudicotiledônia ela pode apresentar periciclo e endoderme, mas eu não entendi essa pergunta, porque são coisas completamente diferentes. O periciclo, ele está abaixo da endoderme, é uma região meristemática que ele vai ter tanto em eude quanto em monocotiledônia, que nos dois, tanto em eude quanto em monocotiledônia, vai apresentar periciclo e endoderme. E o periciclo é uma região de células meristemáticas logo abaixo do... Deixa eu aqui para desenhar. Nós temos o cilindro vascular na raiz. Logo, o cilindro vascular ele é circundado pela endoderme, que é uma camada de células com mesma origem, é a origem do meristema fundamental, mesma origem do parênquima ali, cortical, né? E elas vão ter a função de fazer uma barreira para que a condução da água e dos sais minerais passe pelo citoplasma dessas células da endoderme. Ao passar pelo citoplasma, passa pelo citoplasma da célula da endoderme em direção ao cilindro vascular em si, que seria o xilema e o floema. Só que nós temos aqui, logo abaixo da endoderme, essa região aqui limítrofe, que seria o periciclo. Esse periciclo são células meristemáticas de alta atividade metabólica e alta atividade mitótica, responsáveis por formar raízes laterais. Quando vai ter uma raiz, que é naquela imagem das raízes endógenas, quando há uma raiz secundária, ela vai ter origem aqui no periciclo. Esse periciclo vai formar tecidos que vão apresentar xilema, floema, endoderme, vai formar uma nova raiz, que vai sair dessa raiz original aqui, que vamos colocar aqui estava o córtex dela, a parte mais externa, e do periciclo vai sair essa raiz lateral aqui.
E no caso dos feixes vasculares no caule, nós vamos ter o feixe e pode haver ou não a presença de endoderme. Normalmente tem endoderme. E a endoderme na folha das monocotiledôneas C4, ela é chamada de bainha do feixe. Deixa eu pegar a foto aqui. Nessa foto aqui no caso, né? A endoderme aqui no caso, ela tá vendo que tem uma certa um certo espessamento aqui, ó, na parede? Aqui, ó. Você consegue ver esse espessamento? Isso é característica da endoderme. A endoderme vai ter espessamento de parede para conferir característica hidrofóbica e fazer com que a água ela atravesse as pontuações na parede, perfurações, entre pelo citoplasma, seja selecionado o conteúdo que será jogado aqui para ser transportado pelo elemento de vaso do xilema. E o que nós temos logo abaixo da endoderme aqui são essas células aqui de formatos circulares que vão apresentar alta atividade mitótica e metabólica, que vão dar origem às raízes laterais. No caso, elas podem até se confundir com alguma célula de parênquima. É porque essa imagem aqui ela não tem coração. Então, sem fazer coração dela, aplicar histoquímica para diferenciar os diferentes tipos de tecido, fica difícil de ver. Porque ela pode confundir com células aqui do parênquima ou até mesmo do floema. Porque o xilema seria um feixe aqui, ó, metaxilema e protoxilema. Aqui nós teríamos metaxilema, protoxilema, metaxilema, protoxilema, metaxilema, protoxilema. E teríamos células de floema aqui, podendo apresentar parênquima tanto do xilema quanto do floema nessas regiões intercalares aqui, entre o floema e o xilema. E aí, esses parênquimas dos tecidos vasculares podem se confundir um pouco com o periciclo. Só que o periciclo vai ser essa camada de células logo abaixo da endoderme, a endoderme sendo caracterizada por essa parede celular bem espessa e que circunda o cilindro vascular. No caso aqui é o floema. Mais alguma dúvida?
medula é só uma região central rica em células parenquimáticas, em tecido parenquimático. Qual figura do meristema? Essa aqui mesmo. Qual parte que você quer que... É do apical caulinar ou do radicular? Do caulinar mesmo. Então, nós temos aqui, ó, o que é o meristema, essa região é denominada de meristema apical caulinar. Só que o meristema apical caulinar em si seria só essa parte aqui, ó. Que nós temos uma série de camadas de células aqui em cima, que é a túnica, e aqui embaixo nós temos o corpo do meristema apical. Esse é o meristema apical caulinar. Só que essa região denominada de meristema apical caulinar, ela vai ter composta por outros tecidos que também são tecidos meristemáticos de formação, que vão desenvolver todos os órgãos do indivíduo. No caso, o primórdio foliar, ele vai desenvolver todas as folhas da parte aérea vão sair do meristema apical caulinar e vão sair daqui, de um ou do outro lado. Eu explico. Explico sim. Vou terminar de explicar aqui do meristema e explico. Aí nós temos essa região aqui, ó, que é uma região que vai dar origem a uma folha também. Só que no caso, nessa imagem, ela está protegendo o embrião. Só que eu acho que eu comentei isso, que uma vez que você faz um corte, uma imagem aqui, se você fizer com a planta com 10 dias de idade, por exemplo, e depois fizer com 20, não vão ser as mesmas células que vão estar aqui. Pode ser alguma célula e tal, mas a questão que eu estou querendo falar é o seguinte: o que a gente visualizar numa idade anterior à que nós estamos visualizando, ela vai ter se desenvolvido nos órgãos adultos. E sempre vai haver essa região. Só que essa região, ela está sempre se multiplicando, fazendo atividade mitótica e desenvolvendo em novos órgãos. Nós vamos sempre ter uma região meristemática com essa característica, essa aparência, só que ela vai ser utilizada para desenvolver novos órgãos, que vão ser originários daqui. E aí nós vamos ter como características dessa região meristemática o primórdio foliar, essa plúmula aqui de proteção, que vai dar origem, vai desenvolver numa folha adulta. Os tecidos lá embrionários, que eu falei, meristemas primários, que seria o procâmbio, que está aqui, que ele vai ter função do condução, vai ter aqui. Nós temos aqui gema axilar, que vai dar origem às gemas axilares, que vão demarcar os nós. A protoderme, que vai dar origem à epiderme, quando o tecido se desenvolver e se transformar num tecido adulto. O procâmbio, no caso, nessa imagem aqui, tá horrível para ver. Você só vai saber onde que ele está aqui por conta da posição. Então, você denota, ó, ele normalmente vai estar centralizado aqui. E nessa imagem aqui está muito ruim para ver. Tem uma outra imagem melhor. Até pegar aqui de uma vez das lâminas. Não, esse aqui é o radicular. Aqui nós temos a parte de cima que eu falei, olha os tricomas, bastante tricoma sendo formado e tal. Essas folhas aqui, elas até estão com uma certa deterioração, mas elas são para proteger o meristema apical. Aí o meristema apical em si vai ser essa parte aqui. Aqui nós conseguimos ver o procâmbio. Tá vendo? Isso daqui é o procâmbio. Aqui nós temos. Só que como ele fica corado
mais de azul tem intensa atividade mitótica. A gente consegue ver que todas as células estão com o vacúolo preenchido, com o núcleo bem corado. Ele está corado de azul porque eles estão com atividade mitótica alta por conta de ser meristema. O meristema tem que ter atividade mitótica alta porque ele vai gerar novas células e desenvolver novos órgãos. Aqui a gente tem, desse lado aqui não dá para ver, mas desse lado aqui tem o meristema axilar, que iria formar uma gema lateral. Aqui também pontos dos nós. Aqui, como é que está bem escuro. Isso daqui é por conta do núcleo que está altamente condensado em divisão. O procâmbio aqui também ele vai estar mais escuro por conta disso, porque característica de elemento de condução é apresentar tecidos lignificados, tecidos ocos, lúmen vazado, né, para fazer essa condução. Então nós conseguimos ver o procâmbio aqui pela posição. Ele tem uma posição central. Normalmente todo o tecido vascular vai ter uma posição mais centralizada, e essa coração dele que é mais intenso também. Como assim de um lado tem coluna e do outro não? Isso aqui é o que eu tinha comentado, essa questão a lacuna foliar. No caso, nós temos o procâmbio, aqui essas células parenquimáticas aqui do meristema fundamental, que vai se tornar o ground parenquima, o ground meristem. O meristema fundamental é o ground meristem. Ele vai transformar em parênquima fundamental, que é esse de preenchimento aqui. Ele pode fazer a condução dessa parte aqui onde houve uma lacuna no procâmbio para outra parte. Ah, tá, então. Isso acontece porque, como ele vai ter que formar do procâmbio que vai originar esse tecido. Só que ele tem tenho imagens lá que eu coloquei que ele acaba aqui nessa região assim, e aqui continua. Aqui, como é célula meristemática em divisões mitóticas sucessivas, pode acontecer de uma hora você pegar essa célula indiferenciada aqui, em outro corte que você fizer na mesma espécie, no mesmo genótipo, em outro tempo, ela está preenchida. Então isso é questão de células que estão se diferenciando ainda e estão no desenvolvimento, porque o procâmbio ele vai dar origem aos tecidos vasculares, só que ele ainda não tem essa função de tecido vascular. Ele ainda não foi diferenciado, não está especializado. No caso, a lacuna foliar vai acontecer isso. Por exemplo, você está com caule aqui, você tem o caule. Se você for formar a folha, o tecido vascular, como já está no tecido adulto, uma planta adulta, ele vai até aqui. No momento que ele vai continuar, ele continua na folha e não continua aqui em cima. Só que ele tem sinalização para saber que aqui em cima tinha que ter essa continuação do tecido vascular. E aí vai ter o aparecimento dessa lacuna foliar aqui, que é onde deveria existir um tipo de tecido vascular, porém não tem. E a função ali, tecido vascular acima, é através de células parenquimáticas para fazer essa manutenção do... O traço foliar seria essa região aqui, ó, só que nessa como é meristema, que nem eu falei, isso daqui ele pode apresentar depois procâmbio aqui, tem que ver a diferenciação ao longo do período, mas o traço foliar seria: a lacuna é a região que não tem o tecido vascular, que era para ter ali, por conta dele ter se deslocado no desenvolvimento lateral, e o traço foliar é a região onde você consegue ver os elementos condutores
Só que eles não estão mais em origem vertical no crescimento eles não estão mais no sentido do crescimento do caule, eles estão em origem ao desenvolvimento da folha. Seria essa praticamente a diferença. Essas questões de nomenclatura, assim, de classificação, é mais para sistemática, taxonomia. Eu vou cobrar mais a questão de mais para sistemática, taxonomia. Eu vou cobrar mais a questão de estresse ambiental, como que altera os tecidos, a função dos tecidos, adaptação evolutiva, essas coisas. Anfiquirivais, biconcêntricos é mais para vocês terem uma ideia que podem ocorrer feixes com conformação diferente daquele modelo padrão. Outros órgãos, ela vai vir de um tecido